Bom, nesse vídeo nós resolveremos uma questão muito legal da prova da FUVEST que envolve o cálculo do determinante de uma matriz. Bora lá! Se A é uma matriz 2 por 2, inversível, que satisfaz A² igual a 2A, então o determinante de A será... Bom, nós resolveremos esse problema de duas maneiras. Primeiro, nós calcularemos o determinante da matriz A sem saber exatamente quem é a matriz A. Tá? Então, esse será o primeiro procedimento. Nós vamos conseguir descobrir o determinante da matriz sem saber quem é a matriz. E depois, num segundo modo, nós calcularemos o determinante da matriz A, mas sabendo quem é a matriz. No primeiro modo, ou seja, calcular o determinante da matriz sem saber quem é a matriz, para fazer isso, nós precisaremos de algumas propriedades. A primeira é a seguinte: dado duas matrizes quadradas de mesma ordem, A e B, então o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Isso é conhecido com o nome de Teorema de Binet. Essa é uma propriedade que nós vamos precisar para resolver pelo primeiro modo. Também precisaremos do seguinte: dado um número real k, o determinante de k vezes A, onde A é uma matriz, é k elevado à ordem da matriz. Então, se essa matriz é de ordem n, k elevado a n, vezes o determinante de A. Tá certo? E por fim, uma propriedade importantíssima que diz o seguinte: se uma matriz A tem inversa, se ela admite inversa, então o determinante dela tem que ser diferente de zero. Na verdade, é uma condição necessária e suficiente. Existe inversa, C e somente C, o determinante da matriz for diferente de zero. Então, para o primeiro modo, nós vamos utilizar essas três propriedades. E no segundo modo, quer dizer, a gente vai calcular o determinante exibindo quem é a matriz, dizendo explicitamente quem é a matriz A. Para fazer isso, nós vamos precisar de duas coisas. Primeiro, a própria, digamos assim, maneira de definir a matriz inversa. Então, se A é uma matriz e A menos 1 é a sua inversa, elas comutam, ou seja, A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, e o resultado dessa operação, desse produto, é sempre a matriz identidade. Tá certo? Isso é importante, está ligado à própria definição da matriz inversa. E também um fato muito relevante, que é o seguinte: a matriz identidade, ela funciona lá no mundo das matrizes como funciona o número 1 no mundo dos reais. É o elemento neutro na multiplicação. Então, se você pega, por exemplo, uma matriz A e multiplica pela identidade, o resultado dessa conta será a própria matriz A. Tá legal? Bom, então vamos examinar as maneiras de resolver esse problema, né? No primeiro modo, o que nós faremos? Nós faremos o seguinte, ó. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que a matriz A² é igual a 2A. Nós sabemos disso. Muito bem, então, se A² é igual a 2A, A vezes A, que é o A²,
é igual a 2A. Veja, os dois membros aqui são matrizes. Se duas matrizes são iguais, o que eu posso dizer a respeito dos determinantes dessas duas matrizes? São iguais. Então, o determinante de A vezes A é igual ao determinante de 2A. Muito bem. O determinante de A vezes A, pelo teorema de Binet, por aquela primeira propriedade que nós destacamos, o determinante de A vezes A é o determinante de A vezes o determinante de A. Tá certo? E o determinante de 2A, o 2 é aquele K, aquele número real. Então ele sai, fica 2 elevado à ordem, como é uma matriz quadrada de 2 por 2, fica 2 ao quadrado, vezes o determinante de A. Tá certo? Daqui, você extrai que o determinante de A ou é zero, ou o determinante de A é 4. Ora, mas o problema diz que a matriz admite inversa. Se a matriz admite inversa, o determinante não pode ser zero. Conclusão, o determinante da matriz é 4. Tá certo? E, portanto, a alternativa correta, letra E. Então, nós acabamos de resolver o problema, conseguimos calcular o determinante, mas não fazemos a mínima ideia de quem é a matriz A. O outro modo de resolver esse problema consiste em calcular o determinante, só que agora sabendo quem é a matriz A. E como é que a gente faz isso? Veja, nós sabemos que A quadrado é igual a 2A, dado do exercício. A quadrado é A vezes A, tá certo? Isso é igual a 2A. Muito bem. Eu vou multiplicar, veja, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar os dois membros dessa igualdade pela mesma coisa. Mas como trata-se de matriz, eu tenho que tomar um cuidado. Se você multiplica o primeiro membro pelo lado direito, você tem que multiplicar o segundo membro pelo lado direito. Tá certo? Isso é importante porque nem sempre as matrizes comutam na multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar o primeiro membro do lado direito pela inversa da matriz A, que é um objeto que eu sei que existe. Eu faço a mesma coisa no segundo membro. Eu multiplico o segundo membro também pelo lado direito, pela mesma matriz. Tá, e aí? O que eu ganho com isso? Bom, o que a gente ganha com isso? Nós sabemos que toda vez que se multiplica uma matriz pela sua inversa, o resultado é a identidade. Então, esse produto aqui nos dá a identidade. Legal. E agora, como é que fica? Fica A vezes I igual a 2I, tá certo? Então, A vezes I nós sabemos que é A, já que a identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes, né? Ela funciona como 1 no mundo dos números. Então, A vezes I dá A. Isso aqui é 2 vezes a identidade. A identidade é aquela matriz onde na diagonal principal todo mundo é 1 e o resto é 0. Bom, nós vamos multiplicar essa matriz por 2. Multiplicar uma matriz por 2 é só multiplicar todos os elementos dela por 2.
Tá certo? Bom, conclusão. O determinante da matriz A, é igual, multiplica os elementos da diagonal principal, 2 vezes 2, 4. Multiplica os da secundária, 0 vezes 0, 0, e faz a diferença, 4 menos 0. Isso dá 4. Que é o que nós já tínhamos, né, obtido naquele primeiro modo. Tá certo? Isso, então, confirma o que já sabíamos, né? O determinante da matriz é 4. Beleza? Veja, esse é um problema extremamente interessante, que envolve determinantes e algumas propriedades das matrizes, né? O que nós fizemos aqui? Nós conseguimos calcular o determinante da matriz A pelo primeiro modo sem saber exatamente quem era a matriz A. Explicitamente, nós não tínhamos os elementos dela. E no segundo modo, nós conseguimos também calcular o determinante, só que agora sabendo quem é a matriz A. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.